com aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas o senhor pediu desculpa por esses momentos que o senhor anda sem máscara. Quer dizer que o senhor não vai mais andar sem máscara. As recomendações da Eu espero. Tem hora que a gente dá um vacilo. Por exemplo, você só tirar a máscara. Natália, tá ruim a sua ligação, o seu som. Tá muito ruim. Se você não fizer a pergunta rápida, não dá tempo da gente... Apareceu é só perguntar dele se ele governo. Vamos lá, governador. O senhor falou que há políticos... Oi, estão me ouvindo agora? Há pessoas pagas... Só um instantinho, Natália. Há pessoas pagas participando desses protestos e políticos por trás deles. O senhor pode dar nome aos bois? O senhor disse que tem uma equipe de inteligência. Nós temos a deputada federal Paula Belmonte, nós temos a deputada Bia Kiss, nós temos a deputada Júlia Luci, e nós temos já várias inúmeras pessoas identificadas que não são de nenhum segmento, não são empregados e nem são empresários aqui no Distrito Federal. Mas isso tudo fica para a polícia apurar. No caso das deputadas, dos deputados, eles estão no seu direito de manifestação, de apoiamento aos movimentos. Eu não tenho nada contra isso, acho exatamente legítimo, acho que elas têm o direito de apoiar qualquer movimento que entendam legal. Mas quem está pagando? Bom, isso a polícia vai apurar, porque se tem alguém naquele movimento, o movimento é para ser de empresários e empregados, e tem pessoas que não são nem empresários e nem empregados, elas não estão ali de graça. Esse é o que se deduz. Agora, quem vai apurar isso é a polícia, já foram encaminhados, o pessoal da inteligência está levantando, e aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no inquérito que está no Supremo Tribunal Federal. Tinha ali um monte de pessoas fazendo as manifestações e no final que se chegou é um grupo que estava sendo financiado e já foi declarado, inclusive pelo ministro Toffoli recentemente, que existe até financiamento internacional nesse tipo de manifestação contra as instituições da República e aí se inclui também os estados. Natália? Acho que ao contrário aqui do Distrito Federal, a Natália está sem o direito de... Como eu estava lhe perguntando, Tá ruim, Natália. Tá muito ruim o som mesmo. Tá difícil. Vamos lá, governador. O BRB, o presidente do BRB, disse que ele pode... Estamos ouvindo muito mal, Natália. O presidente do BRB disse que ele é um possível candidato à presidência do Banco do Brasil. Eu queria saber do senhor o seguinte, governador, é comum o BRB financiar empréstimos em 30 anos para a compra de mansões de 6 milhões de reais, como ocorreu agora com o deputado, com o senador Flávio Bolsonaro, ou isso é só para clientes VIPs? Olha, o sistema financeiro brasileiro ele é muito bem regulado pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil. Então, as regras dos financiamentos elas são idênticas para todos aqueles que querem tirar os seus financiamentos junto ao BRB. O BRB tem se colocado como um dos maiores bancos no setor imobiliário, batendo inclusive a Caixa Econômica Federal. Então eu não vejo problema nenhum nisso, e se houver alguma irregularidade, certamente os dirigentes do banco irão responder junto às autoridades competentes. O problema hoje em dia é que qualquer negócio, por mais lícito que seja feito, registrado em cartório, com a aprovação de todos os setores, hoje, na visão de parte da imprensa, se torna ilegal, ilícito ou imoral. E eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Ele poderia ter procurado qualquer um banco público e talvez procurasse a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, todos iriam falar a mesma coisa, porque esses dois estariam vinculados à presidência da República. Então eu estou tranquilo com esse tipo de comentário, principalmente partindo de onde partiu, que é um site aí que só faz fofoca. Tá certo mesmo. Governador, o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, recomendou um lockdown nacional. O senhor concorda com isso?
A partir de um determinado horário, né, à noite. A recomendação do CONAS só tem um defeito na minha visão. Ela não deveria partir para o Executivo Nacional. Ela tem que se dirigir aos executivos locais. O CONAS, cada secretário de saúde deveria recomendar ao seu próprio governador o lockdown, porque o Supremo Tribunal Federal, em decisão, já disse que compete a cada um governador e a cada um prefeito decretar o seu lockdown. Eu só acho que a recomendação está perfeita. O que está errado é o direcionamento da recomendação. A recomendação tem que ser feita aos governadores. Os 27 governadores deveriam fazer um lockdown nesse momento. Porque se há um mês atrás nós estávamos transferindo doentes de Manaus para o resto do Brasil, hoje nós não temos mais para onde transferir, porque todos os estados estão sobrecarregados. Então essa recomendação ela é perfeita, ela é bastante compreensível diante do momento que se vive, mas ela deveria ser dirigida aos governantes e aos prefeitos municipais. Mas se é isso, governador, por que o senhor não faz um lockdown completo aqui em Brasília? O meu não tem. Eu faço de acordo com a minha medida. E eu estou fazendo mais do que nos outros estados. Os outros estados estão fechando determinados horários, das 20 às 5 da manhã, das 21 às 4 da manhã. Eu fiz um completo só liberando alguns setores, como é o caso da indústria da construção civil, alguns outros pequenos. Eu aqui fiz mais do que os outros estados. Agora, o que acontece? Eles estão recomendando um lockdown parcial, não é isso que eles colocam lá na nota. Então, o que eu entendo é que, pelo menos esse parcial, deveria ser feito de modo geral, como recomendado por eles, porque nós temos que diminuir o índice de transmissão da variante do vírus e do próprio vírus que continua circulando com muita força. Então, eu acato a decisão deles, inclusive quando sairmos aqui desse primeiro estágio do lockdown, que hoje ele fecha bares e restaurantes durante todo o dia, fecha todos os shopping centers, loja de rua. Nós temos hoje grande parte da atividade econômica do Distrito Federal fechada. Quando sair, nós vamos sair dentro desse lockdown em que fecha o comércio de um determinado horário da noite até o amanhecer. Governador, mudando um pouco de assunto, como é que o senhor está vendo a PEC que o Paulo Guedes defende, com restrições a estados e municípios para poder pagar o auxílio emergencial? Olha, eu acho que no momento não é de se discutir restrições, principalmente porque o ambiente econômico está muito ruim para estados e municípios. Os investimentos na área de saúde e de educação já estão muito escassos. Então, o momento não é adequado. Eu acho que nós podemos até pensar essa questão da redução, dessa diminuição de vinculação das receitas num momento melhor da economia brasileira, onde a gente tem uma arrecadação melhor, onde os estados têm uma maior liberdade. Você impor restrições maiores aos estados hoje, acabando com esses limites, nós vamos gerar um prejuízo muito maior à população. E nós estamos diante de uma situação de salvação da população nacional, mesmo que por esses R$250. Nós temos uma grande parte da população brasileira que não está tendo o que comer, em virtude da pandemia, em virtude do desemprego, em virtude da recessão que nós estamos vivendo. Então, nós temos que fazer um sacrifício? Sim. Agora tem que saber o momento correto desse sacrifício. Perfeito. Enfim, o senhor acha que a PEC tem que ser separada, a questão do auxílio emergencial e a questão do ajuste fiscal? Exatamente. São dois problemas totalmente diferentes. Perfeito. Governador, o senhor é do MDB. Aliás, já pensou até em tentar presidir o partido, mas houve um problema lá, uma disputa, e acabou indo para o Baleia Rossi. O senhor acha que o MDB devia participar da base de apoio ao governo Bolsonaro? Eu acho que o MDB tem que se manter nessa postura independente, apoiando os bons projetos e fazendo as críticas no momento correto. Até porque o governo do presidente Bolsonaro tem acertos e tem erros. E esses erros precisam ser combatidos. Nós vivemos exatamente numa democracia onde nós temos que respeitar o parlamento, e o parlamento serve exatamente para isso. Então, eu acho que a postura do MDB hoje, ela ficando nesse apoiamento àquilo que é bom e fazendo as críticas àquilo que não merece prosperar, é o melhor espaço que o MDB tem que procurar hoje. E eu tenho conversado isso com algumas lideranças partidárias. Agora, no que diz respeito à presidência do partido, eu fui consultado por alguns líderes naquele momento inicial, e eu
optei por não assumir uma disputa pela presidência do partido, por entender que eu estava entrando na política e que eu tinha que fazer um mandato dedicado à minha população aqui no Distrito Federal, e que os encargos da presidência de um partido, que tem que negociar com todos os parlamentares, com todas as lideranças estaduais e também com as lideranças nacionais, ele não caberia no meu momento político de iniciação na política brasileira. Por falar nisso, quais são seus planos para o futuro? O senhor é candidato à reeleição? Eu ainda não defini. Eu tenho uma posição assim, se eu tiver o que escolher, e é isso que vai me dizer a população do Distrito Federal, com a aprovação, e eu sou uma pessoa que sempre trabalhei com pesquisas, desde que eu entrei na política de ordem, que eu trabalho com pesquisas constantes. Então, se eu tiver com uma avaliação boa da população do Distrito Federal, se for aquilo que agrade a população, eu vou à reeleição. Se eu tiver com a popularidade baixa, que eu já vi acontecer aqui no Distrito Federal, pelo menos por 2 vezes, já aconteceu com o governador Agnello, que tinha uma popularidade baixa, tentou a reeleição, perdeu. Aconteceu com o governador Rodrigo Hollenberg, que tinha uma popularidade baixa, entrou e perdeu. Aí eu prefiro ou concorrer a outro cargo, seria o cargo de senador, ou mesmo voltar para as minhas atividades profissionais, que me agradam muito. E qual é a avaliação que o senhor tem da conjuntura nacional? Como é que o senhor acha que o Bolsonaro vai estar em 2022 e quais são os grupos que devem disputar? Thales, a minha avaliação é que o Brasil ele saiu dividido das últimas eleições, muito dividido. O Brasil continua dividido, o Brasil não encontrou ainda um caminho de centro, de normalidade, de uma política que deveria ser a política das ideias, uma política das realizações, e vai chegar nas eleições do ano que vem exatamente dessa mesma maneira, dentro de uma polarização muito grande entre uma direita mais tendente ao radicalismo e uma esquerda que ainda não encontrou um caminho. Então, eu acho que o Bolsonaro chega muito bem para as eleições do ano que vem e dificilmente alguém vai bater o Bolsonaro nas próximas eleições. O senhor, na eleição de 2018, foi meio aliado do Bolsonaro. Então, nesse quadro que o senhor define, provavelmente o senhor será aliado do Bolsonaro de novo. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente Bolsonaro e ele também para com o nosso governo aqui no Distrito Federal. Ele tem tratado de forma muito especial a população da nossa cidade, não tem faltado recursos dos mais diversos ministérios. Para que você tenha uma ideia das emendas colocadas pelos nossos deputados federais e senadores, 100% delas foram empenhadas no ano passado, os projetos estão tramitando muito bem, então não tenho nada o que reclamar do presidente Bolsonaro. Ele trata bem a população do Distrito Federal e isso já me traz um conforto e um carinho muito grande. Agora, a questão da definição de apoios eu vou deixar para o ano que vem. Mas o senhor não acha que isso está um pouco ligado à economia? Toda essa avaliação que o senhor faz, como é que o senhor vê a economia, o caminho da economia nesse ano, por exemplo, que vamos ter aí? Olha, a economia não tem como crescer, nós estamos vivendo um período de pandemia. Então, isso nós não podemos colocar na cota do Paulo Guedes ou na cota do presidente da República. Não existe como trabalhar numa questão... Mas o povo coloca, né? A fome, o desemprego, o povo coloca na conta dos governos. Mas com a pandemia isso vai diminuir muito, porque existe uma sensação de que é impossível se crescer no ambiente de pandemia, e isso todos nós governantes sabemos, e a população também tem esse sentimento. Então essa conta, eu tenho convicção de que ela não vai, pelo menos integralmente, para a conta do presidente Bolsonaro. Porque se ela for integralmente para o presidente Bolsonaro, nem ele e nenhum de nós governantes que tentarmos a reeleição vamos consegui-la, porque também vai entrar na nossa conta. Então, não dá para trabalhar com essa perspectiva. Então, a perspectiva nossa é que a gente consiga, o mais rápido possível, sair dessa situação. Eu fiquei muito feliz em saber que nós teremos aí, só no mês de março, em torno de 30 milhões de vacinas distribuídas, vários contratos sendo assinados pelo Ministério da Saúde, o que vai ampliar. Uma promessa do nosso presidente da Câmara, que teve com o presidente no domingo, de que teremos 140 milhões de vacinas até o mês de maio. Isso é que vai fazer com que a economia retome o seu espaço de crescimento. Então, eu estou confiante de que nós vamos ter um cenário melhor, principalmente para o segundo semestre, e entrando o próximo ano com uma melhoria na economia. Mas nós não teremos uma pujança econômica como vivemos em tempos atrás no Brasil. E a vacinação aqui em Brasília? Como está e como vai ficar?
Porque está claudicante, né? Ela está no ritmo lento que estão todos os estados. O que nós estamos confiantes agora, nesse momento, é que com o ingresso de mais doses, e nós temos aí já confirmada só para o mês de março mais 30 milhões de doses, o que deve chegar aqui para o Distrito Federal em torno de 600 a 700 mil doses, nós vamos acelerar isso, e aí nos meses de abril e maio a gente aumenta o número de vacinados, o que vai nos ajudar muito, porque diminui o número de internações. Então nós estamos muito confiantes que vai haver uma aceleração na quantidade de doses e que a gente vai conseguir vacinar a população de forma muito rápida. O que tem chegado aqui no Distrito Federal, a gente tem aplicado de forma rápida, tanto que em todas as pesquisas que mostram os índices de vacinação, o Distrito Federal sempre está pontuando aí entre os 3 primeiros. Qual a sua previsão para o mês de março em termos de idades? Aqui nós já estamos vacinando o pessoal acima de 76 e no mês de março a gente chega a todo o pessoal de 70 anos para cima e vamos começar a incluir algumas categorias que fazem um atendimento na ponta à população. Então esse pessoal começa a ser vacinado junto com os de 70 para cima e com a chegada de mais vacinas até abril a gente espera vacinar 65 para frente e aí depois a gente vai para o público em geral. Perfeito, governador. Olha, eu agradeço muito a sua participação. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa, não? Só agradecer a oportunidade que vocês dão a gente nos dão de fazer esse programa maravilhoso. Pedir aí, dizer à Natália que faltou ela da nossa entrevista e que ela está deferida a ela uma nova entrevista em que ela possa participar. Perfeito, o senhor tem que fazer isso, então, porque foi uma pena a ausência da Natália aqui por problemas técnicos. Eu agradeço muito aos nossos internautas por terem nos assistido e um grande abraço, governador. Muito obrigado, Thales. Qual?